Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e você que me acompanha, que torce pro Vasco aí espalhado pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, hoje dia 14 de setembro de 2019, é jogo do Vasco, dia de jogo do Vascão. É habitual, a gente faz o pré-jogo e o pós-jogo. A gente vai falar sobre histórico, confrontos emblemáticos entre Vasco e Chapecoense e vamos falar também sobre estatísticas. Vamos abordar aqui a realidade de cada um desses clubes. Meus amigos, o Vasco vai à Arena Condá hoje, tem um jogo importantíssimo, 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, enfrentar a Chapecoense. Ao contrário do que eu estou ouvindo por aí, não tem nada de obrigação de ganhar, não tem nada de já ganhou. É um jogo dificílimo para o Vasco, como sempre é quando a gente atua na Arena Condá. Assim como a nossa torcida faz em São Januário, a torcida da Chapecoense também faz na Arena Condá, empurra o time e torna os jogos mais difíceis. Até aqui, Vasco e Chapecoense se enfrentaram 6 vezes no Campeonato Brasileiro. A Chapecoense, que é uma equipe nova, que está na Série A desde 2015, que é um exemplo para todos aqueles que falam de herança maldita, de terra arrasada. Chapecoense é o maior exemplo no Brasil com relação a se reerguer, com relação a não perder as esperanças. A gente viu o acidente que aconteceu lá, que abalou todos na cidade de Chapecó. E a Chapecoense está aí, ó, nunca caiu, deu a volta por cima, está tentando se manter na primeira divisão e a vida continua. Então, conforme eu falei, 6 jogos até aqui entre Vasco e Chapecoense, 3 empates, 2 derrotas do Vasco e 1 vitória para o nosso Vasco. A primeira partida entre Vasco e Chapecoense ocorreu no dia 4 de julho de 2015. Esse jogo ocorreu na cidade de Chapecó, lá na Arena Condá. Foi 1-0 para a Chapecoense. O último jogo entre Vasco e Chapecoense ocorreu aqui em São Januário, ano passado. Foi 3-1 para o Vasco da Gama. Gols de Wagner, Max e Galhardo, jogadores que não estão mais aí no Vasco. Esta seria a primeira vitória do Vasco na história à frente da Chapecoense, né? Esse jogo, conforme eu tenho dito, vai ser muito difícil. A Chapecoense, ela vem de 3 derrotas consecutivas. O último jogo da Chapecoense, a Chapecoense sofreu um revés ao perder para o CSA pelo placar de 2-0. A Chapecoense até aqui fez 16 gols no Campeonato Brasileiro e levou 30 gols. É uma defesa que é bastante frágil. No entanto, o Vasco também vem de 2 derrotas, né? Vasco perdeu, mesmo jogando melhor, perdeu no Mineirão para a equipe do Cruzeiro, 1-0, um gol que ocorreu no final da partida, e a fatídica derrota que a gente perdeu jogando em São Januário por 2-0 contra a equipe do Bahia. O preocupante é que o Vasco está a 2 partidas sem fazer gols, né? O Vasco, assim como a Chapecoense, só tem 16 gols marcados.
é um dos piores ataques da competição. E o Vasco levou 25 gols. Então, embora o Vasco esteja à frente da Chapecoense neste campeonato, a gente vê que as equipes têm números bastante parecidos aí no que tangencia fazer gols. O Vasco fez 16, assim como a Chapecoense, quanto no aspecto defensivo. A Chapecoense levou 30, o Vasco 25. O Vasco leva uma vantagem aí, talvez aí no aspecto defensivo, mas vai ser um jogo muito difícil, até porque o Vasco nunca venceu lá na Arena Condá. Até aqui são 3 jogos lá na Arena Condá, com 2 derrotas e 1 empate. Lá o Vasco nunca marcou mais de 1 gol na casa da Chapecoense. Então vai ser um jogo muito difícil. O Vasco, que treinou na parte da manhã ontem no CT do Almirante, viajou na parte da tarde para a cidade de Chapecó. E o Vanderlei Luxemburgo fez algumas mudanças na equipe. Ontem ele surpreendeu todos ao escalar o Ribamar no lugar do Marrone. O Marrone, que não estava fazendo boas atuações. O Ribamar está tendo uma oportunidade. Ele estava até treinando em separado. O Ramon Menezes pediu ao técnico Vanderlei Luxemburgo para poder resgatá-lo, colocar de novo na equipe principal. Ele havia sendo monitorado lá pelo Ramon Menezes. O Vasco não vai poder contar com o Pikachu. A gente sempre tem que ressaltar isso aqui. O Cáceres vai ocupar a lateral direita ali. Outra mudança que foi feita foi com relação à lateral esquerda. O Henrique, que fez uma partida muito ruim contra o Bahia, vai dar lugar ao Danilo Barcelos. Danilo Barcelos fez 2 partidas boas contra o São Paulo e contra o Cruzeiro e assumiu aí a titularidade do Vasco. O Vasco para esta partida terá 3 jogadores pendurados, que é o Marrone, Henrique e o Felipe Bastos. E a gente espera efetivamente que a equipe do Vasco possa se comportar bem e trazer uma vitória ou pelo menos um empate para o Rio de Janeiro, porque a gente precisa somar pontos. A gente vai ter partidas dificílimas daqui para frente ao começar a abertura do segundo turno, quando a gente enfrentará o Atlético Paranaense em São Januário. Com relação à Chapecoense, a Chapecoense ela vive uma realidade de crise, está com um técnico interino, o Emerson Cris. Esta semana a Chapecoense tentou contratar o Lisca doido, fez um belo trabalho lá no Ceará, mas não chegaram a um acordo. A equipe da Chapecoense não conseguiu êxito. A equipe da Chapecoense vai ter alguns problemas para esta partida, como o Gum e o Márcio Araújo, que não vai jogar. O técnico interino Emerson Cris, ele ainda vai ter alguns problemas, porque Camilo, Henrique Almeida e Douglas estão contundidos e nem no banco poderá ficar. Ele que prometeu uma equipe bastante ofensiva, ao abdicar do 4-5-1 e optar por uma equipe com 2 atacantes na frente, no 4-4-2, ou seja, ele barrou o argentino Diego Torres para poder colocar o atacante Ailon. O Diego Torres, ele é um meia que joga mais recuado, ele vai apostar aí no Ailon. Bem, meus amigos, a menos que corra algum problema aí, o técnico Vanderlei Luxemburgo deve mandar a campo
Fernando Miguel, Cáceres, Castan e Henriques, Barcelos, Richard, Raul, Marcos Júnior, Rossi, Ribamar e Thales Magno, que volta à equipe, que é essencial, é um jogador que, embora tenha 17 anos, é referência aí para o Vasco. Com relação à arbitragem, que a gente não pode se esquecer, o árbitro da partida será o Flávio Rodrigo Souza, um árbitro que ocupa o quadro paulista. Então a gente pede para que esse senhor toma todos os cuidados possíveis para não prejudicar o Vasco, que o VAR também não venha influenciar de maneira pejorativa nesta partida. Então, meus amigos, este foi o resumo de tudo entre Vasco e Chapecoense, histórico, estatísticas, confrontos emblemáticos, a realidade de cada equipe, o que cada um almeja, se o Vasco é ou não favorito. E esta eram as notícias aí do pré-jogo. A gente vai tentar fazer uma live aí antes de começar o jogo, e depois do jogo a gente vem gravar o nosso vídeo aí pra gente abordar o que aconteceu nessa partida, e esperamos que com uma vitória aí do Vasco da Gama. Saudações vascaínas a todos vocês. Valeu, meus amigos.